Exemplo 2 de Sudoku. Nível: fácil. Resolução em 27 passos. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 2 do Sudoku. Na primeira fase da resolução, com 11 passos, vamos recorrer à estratégia número 2, ou seja, à estratégia da última célula restante. A interseção do bloco 1, com as linhas 2 e 3, define o número da célula 1, 1. A interseção do bloco 4, com as linhas 5 e 6, e as colunas 1 e 3, define o número da célula 4, 2. A interseção do bloco 7, com a linha 8 e as colunas 1 e 2, define o número da célula 9, 3. A interseção do bloco 3 com as linhas 1 e 2 e a coluna 9, define o número da célula 3, 7. A interseção do bloco 5 com as linhas 4 e 5 define o número da célula 6, 4. A interseção do bloco 3 com a linha 2 e as colunas 7 e 9 define o número da célula 1, 8. A interseção do bloco 3 com as colunas 8 e 9 define o número da célula 2, 8. A interseção do bloco 9 com a linha 7 e as colunas 7 e 9 define o número da célula 8, 8. A interseção do bloco 1 com a linha 3 define o número da célula 2, 3. A interseção do bloco 1 com as colunas 1 e 3 define o número da célula 3, 2. A interseção do bloco 8 com as linhas 7 e 8 e as colunas 4 e 5 define o número da célula 9, 6. Na segunda fase da resolução, com 9 passos, vamos fazer a anotação dos candidatos nos 9 blocos, recorrendo às 3 regras básicas. Passo 12. Candidatos no bloco 1. Se no bloco 1 estão a faltar os números 1 e 6. Então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher, serão esses números. Na linha superior, não existem candidatos. Na linha do meio, não existem candidatos. Na linha inferior, não existem restrições aos candidatos. Na coluna da esquerda, não existem restrições aos candidatos. Na coluna do meio, não existem candidatos. Na coluna da direita, não existem restrições aos candidatos. Passo 13. Candidatos no bloco 2. Se no bloco 2 estão a faltar os números 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher, serão esses números. Na linha superior, os números 3 e 5 não podem ser candidatos. Na linha do meio, os números 1, 4, 5 e 8 não podem ser candidatos. Na linha inferior, os números 4 e 7 não podem ser candidatos. Na coluna da esquerda, o número 7 não pode ser candidato. Na coluna do meio, o número 4 não pode ser candidato. Na coluna da direita, o número 3 não pode ser candidato. Passo 14. Candidatos no bloco 3. Se no bloco 3 estão a faltar os números 3, 6, 7 e 8. Então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher, serão esses números. Na linha superior, o número 3 não pode ser candidato. Na linha do meio, os números 6 e 8 não podem ser candidatos. Na linha inferior, o número 7 não pode ser candidato. Na coluna da esquerda, o número 6 não pode ser candidato. Na coluna do meio, não existem candidatos. Na coluna da direita, não existem restrições aos candidatos. Passo 15. Candidatos no bloco 4. Se no bloco 4 estão a faltar os números 1, 2, 4, 5 e 6. Então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher, serão esses números. Na linha superior, os números 1 e 5 não podem ser candidatos.
Na linha do meio, não existem restrições aos candidatos. Na linha inferior, os números 2 e 6 não podem ser candidatos. Na coluna da esquerda, os números 2 e 5 não podem ser candidatos. Na coluna do meio, não existem restrições aos candidatos. Na coluna da direita, os números 4 e 5 não podem ser candidatos. Passo 16. Candidatos no bloco 5. Se no bloco 5 estão a faltar os números 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Então, sem ter em conta as três regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, os números 1 e 5 não podem ser candidatos. Na linha do meio, o número 8 não pode ser candidato. Na linha inferior, não existem candidatos. Na coluna da esquerda, o número 6 não pode ser candidato. Na coluna do meio, o número 4 não pode ser candidato. Na coluna da direita, os números 3 e 6 não podem ser candidatos. Passo 17. Candidatos no bloco 6. Se no bloco 6 estão a faltar os números 2, 3, 4 e 8. Então, sem ter em conta as três regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, não existem candidatos. Na linha do meio, o número 8 não pode ser candidato. Na linha inferior, os números 2 e 3 não podem ser candidatos. Na coluna da esquerda, não existem restrições aos candidatos. Na coluna do meio, o número 4 não pode ser candidato. Na coluna da direita, o número 2 não pode ser candidato. Passo 18. Candidatos no bloco 7. Se no bloco 7 estão a faltar os números 1, 2, 4, 6 e 8. Então, sem ter em conta as três regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, o número 2 não pode ser candidato. Na linha do meio, os números 4 e 6 não podem ser candidatos. Na linha inferior, o número 1 não pode ser candidato. Na coluna da esquerda, o número 2 não pode ser candidato. Na coluna do meio, o número 8 não pode ser candidato. Na coluna da direita, não existem candidatos. Passo 19. Candidatos no bloco 8. Se no bloco 8 estão a faltar os números 1, 5, 7 e 8. Então, sem ter em conta as três regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, o número 7 não pode ser candidato. Na linha do meio, não existem candidatos. Na linha inferior, os números 1 e 5 não podem ser candidatos. Na coluna da esquerda, o número 7 não pode ser candidato. Na coluna do meio, não existem restrições aos candidatos. Na coluna da direita, não existem restrições aos candidatos. Passo 20. Candidatos no bloco 9. Se no bloco 9 estão a faltar os números 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Então, sem ter em conta as três regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, os números 2 e 7 não podem ser candidatos. Na linha do meio, os números 3, 4 e 6 não podem ser candidatos. Na linha inferior, o número 3 não pode ser candidato. Na coluna da esquerda, o número 6 não pode ser candidato. Na coluna do meio, os números 4 e 7 não podem ser candidatos. Na coluna da direita, o número 2 não pode ser candidato. Temos então a grelha 9 por 9, com a notação de todos os candidatos para as células que têm que ser preenchidas. Na terceira fase da resolução, com 10 passos,
Vamos fazer a resolução percorrendo sequencialmente as células com candidatos únicos, utilizando a estratégia número 3 do último número possível. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 6, 3, com o candidato 1, 6, 8, com o candidato 8, 9, 4, com o candidato 8, e 9, 5, com o candidato 7. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 2, 5, com o candidato 3, 3, 3, com o candidato 6, e 6, 9, com o candidato 4. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 2, 7, com o candidato 7, 3, 1, com o candidato 1, 4, 3, com o candidato 2, e 6, 2, com o candidato 5. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 1, 7, com o candidato 8, 3, 4, com o candidato 5, e 8, 1, com o candidato 8. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 1, 5, com o candidato 1, 1, 9, com o candidato 6, 3, 6, com o candidato 8, 3, 9, com o candidato 3, 8, 7, com o candidato 2, e 8, 9, com o candidato 7. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 1, 4, com o candidato 4, 1, 6, com o candidato 7, 4, 6, com o candidato 4, 5, 7, com o candidato 3, 7, 5, com o candidato 5, 7, 9, com o candidato 8, 8, 2, com o candidato 1, e 9, 8, com o candidato 6. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 4, 1, com o candidato 6, 4, 4, com o candidato 3, 5, 4, com o candidato 1, 5, 8, com o candidato 2, 7, 6, com o candidato 1, 7, 7, com o candidato 4, 7, 8, com o candidato 3, e 9, 1, com o candidato 4. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso as células 4, 5, com o candidato 8, 5, 2, com o candidato 4, 5,
5, com o candidato 6, 5, 6, com o candidato 5, 7, 2, com o candidato 6, e 9, 2, com o candidato 2. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados não vão restringir as células da grelha. Não existem células com candidatos. O que significa que o Sudoku está resolvido. Antes de finalizar este vídeo, deixamos aqui o exemplo 3 de Sudoku, de nível fácil, e que será resolvido no próximo vídeo de Sudoku.